Então, boa noite para todos. Boa noite. Jesus esteja conosco nessa noite. Boa noite. A gente já começou a gravar, depois eu corto na edição o início, né? Hoje a nossa agenda é o Fred vai fazer a prece os 10 minutos, ele trouxe um estudo para a gente. Depois nós vamos seguir finalizando o perispírito, nós temos 3 tópicos da função do perispírito, e vamos gastar um tempinho no final para falar do nosso próximo assunto, que vai ser um assunto interessante. Nós vamos falar sobre saúde e doença, e a gente vai passar uns vídeos para vocês verem. Esses vídeos são importantes ver, porque nós vamos estudar em cima deles, né? Em cima desses vídeos. E logo depois disso, a gente vai entrar, provavelmente no final de julho, ou talvez iniciozinho de agosto, nas leis, no livro 3, as leis morais, no livro dos Espíritos, e vamos estudar em conjunto com o Evangelho. Né? Quem estudou ano passado sabe que a gente tem uma tabela de correlação entre o assunto que está no livro dos Espíritos e que está no Evangelho. E quando a gente chega lá no final das leis morais, o capítulo 12, no livro dos Espíritos, ele nos fala de quê? Nos fala do autoconhecimento, e nesse capítulo 12 nós vamos estudar, então, durante uns 2 meses, a mente. Vamos falar da mente humana, dos recursos, das ferramentas, tudo aquilo que a gente tem à nossa disposição para a gente trabalhar o nosso conhecimento aí da vida e o nosso próprio, tá? Ok. Só um segundinho, claro. Antes do Rela iniciar, que eu queria em nome lá da Casa Espírita, né? E nosso nome, principalmente nós que somos faxineiros da casa, né? Pela ajuda, gente, que vocês nos deram para comprar. Provavelmente amanhã já deve estar lá. Aquele aparelho de limpeza que o Marco sugeriu, ele estava levando dele, no prédio do condomínio dele, o Marco tem. Ele estava levando dele, né? Aí surgiu a ideia de comprarmos um para casa, né? E rapidinho todos colaboraram aí e fizemos a vaquinha e sobrou ainda até algum dinheiro para complementar as compras das gestantes, que a gente distribui agora todo início de mês. Então, gratidão, muito obrigada, gente. Vocês viram que rapidamente eu interrompi as doações, né? Quem viu as mensagens, eu falei, porque na verdade eu não consegui fazer o levantamento, fui fazer o levantamento lá em Jundiaí. Quando eu fiz o levantamento, falei, nossa, já deu R$600, o nosso negócio lá custa 400, 390, 400 e pouquinho. Aí eu falei com o Castro, eu falei, vou parar agora, para que não precisa mais, o objetivo é só esse, né? E aí, o que sobrou, para não ficar complicado, né, não faz sentido devolver, nem se sabe para quem vai devolver as coisas, o Cássio mandou uma mensagem, quem não viu, dá uma olhada lá no grupo de doutrina, está no grupo de alunos também, que todo mundo provavelmente recebeu, mas assim, foi muito interessante a rapidez, e a gente vai economizar com isso água, bastante água, né, porque esse aparelho ele não usa eletricidade, ele usa no máximo 3 baldes ou 4, no máximo, de água. Vamos economizar produto de limpeza, e a limpeza fica melhor. Isso que é interessante, a gente constatou que o chão tira toda a sujeira. Ele recolhe. Então, essa é uma ideia que o Marco deu. No primeiro dia que ele foi lá, ele já percebeu, ele trabalha em alguns assuntos ligados a condomínio, então esse equipamento, ele já viu funcionar, ele inclusive sugeriu nos condomínios que ele não deve estar falando que ele está sem condição de falar, parece que ele falou que o equipamento dele não estava bom. Então, vou falar por ele. Ele sugeriu lá aos trabalhadores lá dos condomínios que ele coordena, compraram isso aí e realmente o negócio ficou muito bom. Então, nós vamos fazer isso no centro também, com a ajuda de todos vocês, tá bom? Se amanhã já estiver lá, na hora que a gente chegar lá, eu vou tirar uma foto para vocês. Eles iam comprar no mercado, demora para chegar. Mas não tem problema. Mas não sei. Senão ele já teria falado. Mas então, nós vamos seguir aqui. O Fred vai fazer a nossa prece, vou fechar meu microfone, e você faz a prece e já segue com o assunto, viu, Fred? Tenta falar mais alto, da outra vez ficou um pouco baixo, tá? Então, ok. Eu vou tirar meu microfone aqui, só um minutinho. Tá dando para ouvir bem?
Então, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Deus, nosso Pai Criador, e no nosso Mestre Jesus Cristo, agradecer a Ele por esse momento de reflexão, por esse momento de estudo, que nossos corações sejam envolvidos por um momento de paz, de tranquilidade, para que possamos nos aprofundar nesse momento de estudo. Pedir ajuda aos irmãos espirituais da Casa André Luiz, aqueles que nos auxiliam, nos amparam. Um pedido especial também pela pronta recuperação do menino Enzo, que hoje sofreu cirurgia. Que Nossa Mãe Santíssima estenda seu manto sobre ele e toda a sua família, para ajudá-los nesse momento tão difícil. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, boa noite mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais nessa palestra. O assunto de hoje seria o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Narra a antiga lenda persa que um homem residia em próspera idade com sua família, alguns camelos e outros animais, um pomar generoso e um rio de águas cantantes que lhe passava pelo fundo da propriedade. A existência sorria-lhe bênçãos, nenhuma outra preocupação o afligia. Oportunamente passou pela sua vivenda um homem religioso, que viajava convidando as almas à reflexão e à fé. Pediu hospedagem e foi recebido com carinho. Após o jantar, na primeira noite de sua estada, o visitante indagou-lhe: És feliz, homem? Observo que sorris e desfrutas de algumas regalias da vida. Gostaria de saber se possui diamantes ou outras pedras preciosas, que são as bases da felicidade. O anfitrião, algo surpreendido, respondeu-lhe: Na realidade, sinto-me muito feliz. Tenho uma família saudável que amo e pela qual sou amado. Desfrutamos todos de saúde e confiamos em Deus. Sou negociante próspero, mas não ambicioso, dispondo do necessário para prover o lar de tudo quanto se faz dispensável. Mas não tenho joias, nem mesmo quaisquer outras pedras preciosas. Apesar disso, sim, sou feliz. Lamento decepcionar-te, redarguiu o viajante. Se não possuis diamantes, talvez jamais os tenha visto, não sabes o que é felicidade, tampouco és realmente feliz. O homem que se sentia feliz começou a pensar na informação que recebera e pôs-se a ponderar a respeito do valor dos diamantes. Passou uma noite mal dormida. No dia seguinte, o hóspede foi-se adiante e, ao despedir-se, insistiu, sugerindo: Pensa nos diamantes, conforme te falei. A partir dali, o homem tranquilo passou a cobiçar diamantes. Procurou conhecer alguns e perdeu a paz. Resolveu, por fim, vender a propriedade, deixou uma grande parte do dinheiro com seu cunhado, a quem confiou a família, enquanto seguiu em longa viagem na busca de diamantes. Passaram-se anos, ele envelheceu procurando diamantes. A enfermidade o vitimou e a morte o arrebatou. Sua família, que houvera perdido o contato com ele, dispersou-se e sofreu amargamente o abandono, a miséria, a separação. Aquele que lhe houvera comprado a propriedade vivia feliz e era generoso para com todos. Mas, de anos depois, o religioso viajante retornou à propriedade e procurou informar-se a respeito do antigo, generoso anfitrião. Foi informado que ele não residia mais ali, que vendera tudo e não se sabia do seu destino. Convidado a pernoitar na mesma residência após o jantar, enquanto conversava com o senhor que o hospedava, observou sobre a lareira algumas pedras que brilhavam ao crepitar das labaredas. Levantou-se, segurou algumas delas, aproximou-as da claridade e perguntou: Onde encontraste essas gemas? Entre os feixes e outras pedras do riacho, respondeu-lhe o anfitrião desinteressado. Homem de Deus, exclamou o religioso, trêmulo, essas pedras são diamantes. Amanhã, muito cedo, leva-me ao córrego. E passou uma noite inquieta, aflito. Pela alva, seguiu com o proprietário na direção do regato, e quando lá chegaram, constatou que as águas transparentes deslizavam sobre um leito de diamantes brutos, negros, brancos, amarelos. Desse modo, descobriu-se uma das maiores minas de diamantes do mundo,
de onde saíram pedras fabulosas, que dormem em museus famosos do mundo ou brilham nas coroas de muitos reis. O homem que era feliz sem conhecer diamantes deixou-os no quintal da residência para ir procurá-los, mundo afora, sem nunca os encontrar. O mesmo fenômeno acontece com o amor. As vidas possuem o amor no seu imo, mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. O amor radica-se no imo de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado, para realizar o mister para o qual se destina. Não exige sacrifício, qualquer imposição externa, pois que pulsa, mesmo quando ignorado. Gandhi afirmava que, por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. E se não derreter, é porque o fogo não é bastante forte. La Fontaine escreveu que nada tem poder sobre o amor tem-no sobre todas as coisas. O amor espera pacientemente no leito do rio existencial humano até o momento que seja descoberto. Não surge completo, acabado. Necessita ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. É o grande desafio para a existência humana, para a conquista do espírito imortal. O amor se deve oferecer ao próximo, é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Esse alto amor é constituído pelo respeito que cada qual se deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância e em paz de espírito que lhe impregne as outras vidas. Dessa forma, é fácil preservar-se as conquistas interiores e desenvolvê-las mediante a aplicação dos códigos da fraternidade e da compaixão, da caridade e do perdão. A consciência de si mesmo, inspirada pelo alto amor, torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidade de reparação, ao tempo em que faculta ao próximo a compreensão das suas dificuldades na busca da felicidade. Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. O amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas logradas e torna-se estímulo para novos tentames. Ninguém que se dispõe a amar conseguirá sem resolver as inquietações internas que lhe produzem desamor. Em uma atitude conflitiva, tenta amar-se em luta feroz por acumular dinheiro, conseguir destaque na sociedade, tornar-se importante, invejado. Entrega-se ao trabalho exaustivo, inconscientemente para fugir à sua realidade, ou supondo-se insubstituível no desempenho da tarefa ou realização a que se entrega. Ao começar-se a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas que aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão, instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidados com as plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Vou fazer uma pausa para explicar uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás. Era uma quinta-feira, eu tinha ligado para a minha esposa e ela estava meio aborrecida porque eu tenho um casal de filhos e falou que na terça-feira eles tiveram uma discussão muito grande, né? E, assim, se ofenderam e ficaram muito aborrecidos um com o outro, cada um foi para o seu quarto chorando e não estavam se falando. E eu estava trabalhando em Santo André, peguei o carro, vim tranquilamente de volta, e quando eu cheguei eu reuni todo mundo e a gente começou a rezar, eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, li uma prece a respeito das orações, e depois eu li um capítulo do livro que chama-se
Garimpo de Amor, da Joana de Ângeles. Esse capítulo é o amor e família. E depois que eu li, né, eles se reencontraram, voltaram a se falar, e logo depois minha filha perguntou: pai, onde é que o senhor descobriu isso? Porque parece que o que o senhor leu foi feito exatamente para a nossa família. Então eu passo aqui a ler uns pequenos trechos desse capítulo, Amor e Família. O amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus, portanto de origem divina, que deve ser preservado com alegria, distribuído com exuberância, graças à sua potencialidade ilimitada. Deve transformar-se em uma atividade viva e pulsante, capaz de expressar-se conforme a situação em que se apresente, paternal, fraternal, conjugal, social, geral, abrangente e infinito. Para que atinja esses diferentes níveis, torna-se essencial que se dirija a Deus, de tal forma que inunde a alma de alegria, a fim de poder manifestar-se nas diversas modalidades a que se destina. Com o amor a Deus vicejando nas emoções e traduzindo-se em ações do bem, a família passa a constituir o núcleo de maior necessidade da sua vigência, tomando as formas de conjugal, filial, paternal, maternal. Os pais, em consequência, são convidados a vivenciá-lo em todos os instantes, não somente em relação aos filhos, a fim de que se conscientizem da profundidade de que se reveste, mas também para que possam fruir os benefícios que proporciona, como segurança, equilíbrio, confiança e entrega. No mesmo sentido, esse amor não deve privilegiar os filhos gentis e generosos, em detrimento daqueles que são difíceis e atormentados, ou que apresentam quaisquer distúrbios de comportamento, assim podendo desmerecer a afetividade. Se o genitor, contrariado com a atitude rebelde do filho, desconsidera-o, poderá criar insegurança nos outros, e passarão a pensar que somente serão amados enquanto agradarem, submeterem-se às determinações domésticas e cooperarem em favor da harmonia do lar. O amor estabelece parâmetros de respeito e de consideração. Quando esse amor é vitalizado pelo exemplo de paciência e de amizade, impede a virulência da rebeldia e da tensão doméstica. Por sua vez, os filhos são convidados ao amor fraternal, convivendo um com os outros em climas de concórdia e de afeto, ajudando-se reciprocamente e amparando-se quando necessário, sem acusações nem desculpas, quando as ocorrências não sejam corretas. O amor na família constrói a sociedade no mundo. Por outro lado, a verdadeira união dos cônjuges, que saberão renunciar aos caprichos egoístas a fim de não perturbarem a prole, representará o maior investimento para o sucesso familiar. Costuma-se dizer na atualidade, em uniões que foram duradouras, que o amor não existe mais, e por isso a separação apresenta-se como inevitável. Será o caso então de recomeçar seu amor, desconsiderando os sentimentos feridos e magoados, descobrindo novas fontes de inspiração, particularmente havendo uma prole para se cuidar. E quando ocorrer que a situação se apresente quase insustentável, há um recurso de que o amor nunca pode prescindir, que é a oração, igualmente possuidora de energia divina, porque reaproxima a criatura do Criador e permite que o Criador se comunique com o orante. Quem ama, ora, e quem perdeu o contato com o amor, mais necessidade tem da oração, a fim de reatar os laços consigo mesmo, com seu próximo e com Deus. Vamos voltar um pouquinho ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e, sem deter que era doutor da lei, e um deles que era doutor da lei, para o tentar, propôs essa questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo:
semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis dos profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Em pleno tresvariar da ética, dominada pelo poder da força, no auge dos preconceitos e da hegemonia dos ambiciosos conquistadores terrenos, Jesus, o pacificador, revolucionou o pensamento vigente e propôs: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém antes dele se atrevera a um desafio de tal natureza, que todos sempre se colocaram sobre as asas do desamor, que comandavam as mentes e os corações. Ele, porém, não. Pairando sobranceiro acima das disputas e chacinas guerreiras, dos interesses mesquinhos e enlouquecedores, das situações de brilho fugaz, dedicou-se a amar todas as criaturas, indistintamente, vivendo com simplicidade e harmonia, a fim de demonstrar que somente o amor pode conduzi-las com segurança ao porto da felicidade. Nunca relatou qualquer problema, nem apresentou acusação de natureza alguma, considerando que os seres humanos ainda se encontravam e se encontram, de certo modo, em estado de infância espiritual, cujo amadurecimento depende exclusivamente do amor, a fim de crescerem com segurança, distantes dos perigos de degeneração ou de recuo ao primarismo de onde procedem. Estabeleceu nesse amor os princípios básicos para a sua vigência e prosseguimento: a simplicidade, o respeito pelo próximo, a bondade para com ele, o desinteresse pessoal ante a necessidade do outro, a compaixão, a perseverança nos propósitos delineados. A semelhança do sol generoso que dá vida aos bons e aos maus, aos nobres e aos plebeus, aos ricos e aos pobres, aos simples e aos fatos, sem qualquer distinção. O seu é o amor que não seleciona. Jamais alguém se propusera a essa empresa em comum. A revolução do amor com ele começou em novas bases e nunca cessará, porque em cada época da humanidade e em cada estágio da evolução humana, ele se apresentará mais transcendente e profundo, arrastando as vidas que se lhe entregarão, confiantes e em regime de totalidade. Amor e Jesus são termos da mesma realidade. Amando sempre, jamais escolheu a quem direcionar o seu sentimento. Bom, gente, para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Fred Rogers. Fred Rogers era um apresentador da televisão americana que durante acho que 2 décadas, quase 20 anos, teve um programa infantil chamado Um Lindo Dia na Vizinhança. Esse programa, hoje, ele até virou um filme que é protagonizado pelo Tom Hanks. E o Fred Rogers também tem um documentário sobre a vida dele no Netflix. Então, em um momento do filme, ele convida um outro ator a fazer um exercício que ele fez com várias pessoas durante toda a vida dele. Então, eu convido todo mundo a fazer comigo esse exercício durante 1 minuto que ele se propôs a fazer, né? Então, nós vamos fechar nossos olhos e pensar na nossa vida atualmente e pensar na nossa infância. E durante esse minuto, vamos pensar em todas aquelas pessoas que conviveram conosco e nos moldaram, nos forjaram pelo amor. Nos dediquemos esse minuto a isso, a pensar nessas pessoas que fizeram que nós nos tornemos quem nós somos hoje.
Bom, gente, é isso. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Hein, gente? Fred, eu estava ouvindo a sua leitura, né? E quando você deu o seu depoimento, eu falei, gente, que às vezes, o quanto que às vezes uma vivência, né, pessoal retrata tão assim mais, de uma forma mais impactante, mais expressiva, né? Como assim, como vivência, como exemplo mesmo de como, né, no caso aí do seu assunto, como o amor, né, pode impactar e mudar totalmente a nossa vida, né? Você vê no seu exemplo aí com seus filhos, a sua atitude, né, de pai, de conciliador, de chegar, chamar, ler uma leitura, fez com que a harmonia da casa retomasse, né? Então, muito bonita toda a história, mas o exemplo da vida, a nossa depoimento, né? Igual esse exercício agora que você fez, de repente, em poucos segundos aí, 1 minuto no máximo, eu viajei, me veio à mente pessoas que têm uma gratidão enorme, mas que eu tinha tanto tempo que eu não pensava, como que realmente a vida da gente, de repente, passa um filme, assim, né? E a gente tem a oportunidade de ter gratidão. Olha lá, bonitinho, filho da Angélica. Então, meu invasores aqui. A criança é ótima. Então, mas é isso, né, gente? A gente tem que ter gratidão, né? A gente tem que olhar para trás, para a nossa vida, e quando a gente para e faz essa pequena reflexão, nós temos só a agradecer, né? As coisas negativas ficam pequenas diante dessa força do amor que, conforme o Gandhi disse, que dilui todo o mal, né? E muito bom. E que bom a gente perceber o quanto que a gente vai mudando, né? E o quanto que o Evangelho nos sustenta nessa hora. Muito boas palavras, Fred, muito bonitas histórias aí que você contou os textos, né? E, sobretudo, a sua vivência, né? E quando, às vezes, existe muita uma fala que você não deve estar falando muito, exemplo pessoal. É claro, se você está numa palestra pública, você ficar só falando da sua pessoa, não é legal. Mas isso é muito importante aqui entre nós, quando a gente compartilha essas vivências, que como serve de estímulo, né? Um para os outros, e ver, poxa, ele conseguiu mudar toda uma história lá na família dele com uma ação, né? De vez chegasse em casa, desse bronca nos filhos, fosse tomar satisfação, não. Com amor, com atitude amorosa, né? Conseguiu mudar tudo a história e, com certeza, marcou a vida desses seus filhos. E os filhos vão lembrar lá na frente, né, como esse pai agia, né? Muito bonito, gente. Valeu mesmo. Obrigada, Fred, por esse início de aula tão calmante, né? Esse exercício, para mim, foi ótimo. Eu pude ver o quantas pessoas eu sou grata nessa vida, né? Tenho gratidão por ter me estimulado o caminho do bem, ao amor, né? Bom a gente, de vez em quando, parar, né? E voltar ao filme da nossa vida, né? Para a gente não ficar reclamando, né? Chorando as pitangas, né? E ver o quanto nós temos que agradecer. Muito obrigada. Excelente. Eu acho que essas palavras nos puxam a uma reflexão para nós que estudamos Evangelho, que estudamos Espiritismo, que estamos aí buscando aprender, sermos melhores, coisas simples, mas importantes. É a pessoa que tem, não só essas, mas principalmente as pessoas que têm uma responsabilidade com filhos, né, com marido, com esposa, com que seja irmãos, que busque sempre esse lado de contemporizar, esse lado de esfriar aquele motor ali que está aquecido como uma bomba atômica, às vezes pronto para explodir. Então, não colocar mais energia ali, colocar ali como
Fred falou, né? Coloca uma prece, coloca uma página, senta todo mundo, vamos conversar. Por quê? Porque é muito difícil, só com algumas exceções, a pessoa não esfriar a cabeça e voltar ao seu normal. Porque sair do normal é uma coisa que todos nós temos isso na nossa vida ainda, né? Em algum tempo a gente não vai ter mais isso, porque o nosso normal vai ser outro. Mas eu achei muito interessante o exercício. Eu tive algumas pessoas que realmente me ajudaram muito na minha vida, né? Eu tenho uma paixão pelo meu pai, a minha esposa sabe disso, né? Meu pai, para mim, né? Minha mãe também, no meu trabalho profissional, mas eu tenho que reconhecer que 2/3 da minha vida vivida, a pessoa que mais me impactou para me crescer, para mim ser uma pessoa melhor, é a minha esposa. Por quê? São 2/3 que eu vivo com ela, é muito tempo. São mais de 40 anos vivendo juntos. Então, assim, eu vivi 20 algumas coisinhas, né, com outras pessoas, claro que convivemos com as pessoas também. Mas eu acho que essa relação com filhos, a relação com o marido, com a esposa, é um local de uma condição de aprendizado enorme, enorme. Porque são choques de ideias, são necessidades de paciência, de tolerância, de pegar um livro, chamar, vamos sentar aqui, vamos conversar, e fala de Jesus. Nós sempre fomos bons de conversa aqui em casa. Né? Sempre fomos. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, Fred, eu adorei esse exemplo que você deu, pessoal, isso é muito importante, gostei muito, e acho que é por aí. E eu digo de novo que a nossa tabela de 10 minutos está aberta, disponível para quem quiser falar, tá bom? A gente não vai pedir necessariamente a ninguém, mas ela está aberta. Enquanto não estiver aberta, vocês vão ficar me escutando de novo, e de novo, ok? Então, quem quiser, alguém levantou a mão. Fui eu mesmo. Eu ainda tentei incluir nessa palestra o Khalil Gibran, Grace Ruela. Inclusive, a minha mulher, ela viu comigo a aula da Lucilena Galvão a respeito do amor, e ela achou que eu ia falar, ela está aqui atrás, ela achou que eu ia falar, falei, não vai dar tempo, porque é muita coisa, mas os exemplos do Khalil Gibran e do Paulo também, né? Paulo, apóstolo de Cristo, é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, assim, eu acho interessante, porque eu lembro que você, no projeto Sobrevivente Quase Humano, você usou 2 vídeos para falar Fred, desse. Então, pode deixar ela falar aí também, viu? Oi? Para você. Pode deixar ela falar aí também, se ela quiser, viu? Agora para participar da nossa classe aí. Ela tá envergonhada, ela não quer. Ela tá aqui comigo, ó. Tá aqui quietinha, ó. Um beijo. Nós já conhecemos você, Rita, que tanto que o Fred fala, está sempre citando você. Né? Aliás, eu aproveitar e fazer um comentário para você e Rita. Esses dias eu falei com Ruela. Rita, a escuta é essa, viu? Eu falei, Ruela, você já observou o quanto o Fred é apaixonado pela Rita? Viu, Rita? Toda vez que ele fala de você, ele fala assim, a Rita, a gente sente, ele se derrama, né? Muito bonito. Eu comentei com você, né, Ruela? Falei, né, que a gente percebe como que vocês dois têm harmonia. Eu acho que é interessante que você falou, e quando você terminou, não sei porquê, eu estava com intuição, ele vai falar do Khalil, ele vai falar do Khalil. Não falou, falei, então vou falar pelo menos uma frase. Falei, não vou falar, não tem nada a ver. Você falou tudo que tinha que falar. Muito bom. Ok, vamos seguir? Hoje, então, na nossa agenda, a gente tem 3 funções do perispírito para fechar o assunto, que a gente já está mais de um mês nele, ou quase um mês, e vamos seguir com os nossos próximos assuntos, né, que são interessantíssimos, e o segundo semestre eu diria para vocês que são assuntos os mais interessantes ainda, né, quando a gente fala das leis, a gente vai falar de muita coisa interessante. Eu e Grace estamos estudando com afinco, compramos até caderninho de anotação, para a gente se preparar para incluir nesse semestre que vem, coisas que não estavam no segundo semestre do ano passado. Quando a gente fala da mente, fala de todo aquele aspecto do eu, a gente vai incluir alguma coisinha lá, e a gente está estudando para fazer isso certinho. Uma coisa importante,
Hoje eu ouvi uma história, é assim, a gente às vezes entra em alguns assuntos que gera alguma dúvida, eu sei que gera, porque não são assuntos assim que a gente está acostumado a ouvir com frequência. E eu fico pensando se as pessoas estão confortáveis com as coisas que a gente está falando, se a pessoa está um pouco não confortável, se a pessoa está assim, olha, não aceito muito bem isso. E eu queria dizer a vocês, fiquem muito à vontade para discordar. Muito à vontade para discordar. Façam sugestões. Tem assuntos que são, vamos dizer assim, são mais filosóficos, que são assuntos de reflexão. Você não encontra aquilo escrito assim, preto no branco. É isso aqui. Você não encontra. São assuntos que são colocados para nós, dentro da doutrina, para que nós façamos reflexões e que a gente vai trazendo aquilo e a gente vai chegando a algumas conclusões. E é responsabilidade nossa que algumas conclusões, algumas intuições sejam, que tenham o mínimo de concordância com algumas coisas que são fortes nesse mundo, como algumas leis, alguns apontamentos de Jesus. E eu já falei isso aqui na semana retrasada, falei na semana passada, mas eu vou dar mais um assunto para vocês pensarem com relação, porque nós vamos falar isso em saúde e doença, mas eu vi uma história muito bonita, e isso me chamou a atenção. E ele fala, aí já está falando dos aspectos psicológicos e tal, mas eu vou puxar isso para um outro lado, mais para o aspecto filosófico. Quando você pensa no espírito, eu disse para vocês, o espírito não fica doente, na verdade ele tenta curar, empurrando a doença para os corpos que são corruptíveis, materiais. Isso não é uma coisa que está escrito no preto no branco, é coisa que você tem que garimpar. Você vai estudando o espiritismo, estuda filosofia, puxa daqui, puxa dali, olha uma outra religião, quando você junta tudo isso aqui faz sentido. Então, faz todo sentido do mundo. E aí hoje eu vi uma história e falei, nossa, essa historinha é boa. E a historinha é assim, ele fala que o nosso espírito é como uma semente. Então você pensa numa semente. Você pega uma semente e você planta, se a terra for boa, se tiver uma boa água, se tiver tudo certinho, aquela semente vai dar fruto e vai crescer e vai fazer aquilo para que ela veio, que é crescer, se tornar um arbusto, uma árvore, dar frutos. E um dia vai embora e dá outras sementes. Esse é o propósito de uma árvore ou de uma árvore frutífera, o que for. Então, está dentro daquela semente o quê? Tudo que é necessário para aquele ser cumprir a função que ele veio ao mundo. Agora vamos pensar que o nosso espírito foi criado por Deus como uma semente. Ali dentro está tudo o que é necessário para nós nos tornarmos um espírito de luz, um espírito perfeito, um espírito como Jesus, como ele mesmo falou. Ou seja, ele já reconheceu ali, vós tem capacidade de fazer o que eu faço e mais. Por quê? Porque está dentro. Ou seja, o nosso espírito já nasce com todo o DNA de potencial de ser luz, de ser um espírito perfeito, de um espírito puro. A questão é que essa semente, ela, para dar esse fruto tão esperado, ela precisa de quê? De alguém que cuide dela, de alguém que adube, de alguém que dê a água, de alguém que dê o combustível, que dê o calor, que dê o afeto, que dê tudo isso. Então, isso é que o espírito precisa. Então, diferentemente de uma semente de uma árvore, que pode ser danificado pelo homem, que pode ser alterado, que pode ser pisoteado, o nosso espírito não. Ele está ali com todo o potencial, atravessando os evos, atravessando os milhões, os bilhões de anos, né? Desde o princípio espiritual. Atravessando um processo onde o ser, quando adquire a razão, ele vai, com a sua razão, com todo o potencial que ele pode ter, ele vai tratar daquele espírito, daquela semente, para que ele dê frutos, não é? Então, isso eu queria contar para vocês, essa historinha, que eu achei muito linda, mas muito profunda, para que a gente reflita um pouquinho sobre isso
E as pessoas que ainda ficaram com dúvida, a gente pode falar no grupo, pode falar no WhatsApp, porque eu sei que esse assunto não é um assunto simples. E nós vamos falar dele algumas vezes lá no nosso vídeo de saúde e doença e nas nossas aulas de saúde e doença. Bom, alguém quer fazer algum comentário para a gente entrar na aula? Bom, então, hoje, vocês estão vendo a tela, né? Então, tá tranquilo. Se der algum problema, vocês avisam. 5/7, a gente está falando de perispírito, tá? Então, eu vou para a tela do perispírito, depois nós vamos voltar aqui, quando a gente vai falar da cura e da saúde. Uma introdução, tá? Então, hoje a gente termina o nosso assunto de perispírito. Dentro do perispírito, vocês lembram que nós chegamos aqui, terminamos aqui, chegamos aqui, nas 4 funções. Então, as 4 funções do perispírito, tá? Função instrumental, função individualizadora, função organizadora e função sustentadora. E vocês vão lembrar também que na semana passada nós iniciamos a função individualizadora, porque eu disse que era mais rápido, então nós falamos sobre ela. Então, vamos lá para terminar, né? Função individualizadora, então nós temos ali que ele está relacionado às características periféricas, às conquistas evolutivas. Então, nós temos, mantém a forma humana, ou seja, o perispírito mantém a forma da última encarnação, salvo as, vamos dizer assim, salvo as deformações causadas pelas doenças físicas, pelas doenças mentais, ou seja, pela vibração dos pensamentos, das emoções, que danificam o corpo físico, a mente física, o cérebro, mas danifica também a mente, o campo mental, e danifica o nosso perispírito. Isso é um assunto do grupo do Newton, que provavelmente já falou bastante, e isso é muito claro para a gente entender. Então, características periféricas. Ele também é como se fosse assim um processo em que ele se transforma. Ou seja, o perispírito ele se transforma na medida em que você evolui, né? Então, ele vai, um perispírito de um animal, um perispírito de um... Aqui está mostrando a evolução, né, do macaco até o homem. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque não é exatamente assim, e a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas ele busca que a forma do perispírito seja similar à forma daqueles seres que estão vivendo no planeta. Por exemplo, os seres humanos, os perispíritos têm a forma de um ser humano. Também existem exceções em 2 aspectos, aqueles que são mais grosseiros e aqueles que são mais evoluídos, que pode se colocar como a forma de um ser humano, mas pode aparecer como uma forma de luz, né? De uma vibração. Isso é muito comum nos livros de André Luiz, nesses livros que a gente fala sobre a transição planetária. Isso é muito comum, porque eles recebem muitos espíritos de outras esferas, muito mais evoluídos, e ele sempre fala assim, é como se fosse uma estrela que fosse chegando iluminada, e quando chega no local onde vai ser feita a conferência, ele então se coloca numa aparência daqueles que estão lá naquele local da conferência, como uma forma humana, mas ele não tem mais essa forma, ele se coloca porque ele tem essa capacidade. Então, isso é interessante a gente entender, mas também não acho que seja um ponto complicado, porque isso é muito falado nos livros do André Luiz. De novo, quem quiser interromper, interrompa. Vamos um pouquinho mais para frente. Ok, é isso que eu falei, a função individualizadora é muito pequena, tá? Então, agora nós vamos voltar aqui na função instrumental. Então, pensa, função individualizadora é o corpo, o próprio corpo, né? Ou seja, você se apresenta no mundo espiritual com uma forma. É o corpo perispiritual com a mesma forma do corpo físico, ou com algumas alterações, mas é o que te define, né? É o que te mostra o seu RG, né? Vamos dizer assim, é o seu RG, né? Ou seja, é a sua forma, tá? Então, isso é muito simples. Vamos falar da função instrumental. Isso é muito importante, principalmente para os médios também, isso é muito importante, né? Então, a função instrumental, ele serve de instrumento, né? Exatamente a palavra é essa, de instrumento a quê? Ao espírito, à alma encarnado, porque quando está encarnado é alma, né? Ou seja, a alma é um espírito encarnado. E quando está encarnado,
ele serve de quê? Ele é um instrumento de relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, entre o corpo e o espírito, estamos falando desses corpos, não estamos levando em conta todos os outros corpos, tá? Ele serve de instrumento. É como se dissesse assim, olha, o corpo físico, trocando em miúdos, tá? O corpo físico é muito grosseiro para que o espírito tenha acesso a ele ou vice-versa. Então, cria-se um intermediário que seria como se fosse assim, olha, vou dar um exemplo bem fraquinho. Imagina a roda de um carro. Então, a roda de um carro, ele tem o ferro, que é a roda, e tem a borracha. Né? A borracha está em contato com o solo, e precisa ser aquela borracha para que não se gaste, porque ela está preparada para receber as pancadas. Né? Um bom pneu é assim, ele está preparado, ele tem revestimento de metal por dentro, ele está preparado para receber as pancadas da vida ali, do solo, dos buracos, quer dizer, esse é o corpo físico. E aí você tem o perispírito. O perispírito é o que fica entre, é o que amortece, é o ar que está dentro do pneu. E a parte, o miolo, o centro, que é aquela parte a mais importante, que é o centro do pneu, que segura tudo isso, é como se fosse o espírito, tá? Só para a gente entender. Então, imagina, sem o ar que está ali dentro do pneu em compressão, sem ele, não teria condição de ter esse processo funcionando corretamente. Algumas pessoas já viram pneus que são, como é que fala? Eles são robustos, né? Que não tem ar dentro, mas é coisa do passado, é uma coisa que só usa em casos muito especiais. Então você pensa assim, o perispírito é algo que não é nem grosseiro como o pneu e não é nem o outro lado, ele fica ali no meio, fazendo como um instrumento, que ele tira o impacto do miolo do ferro do carro e tira o impacto do pneu. Então, ele serve como um amortecedor. Então, o perispírito, como função instrumental, ele funciona como um veículo de levar e trazer. Então, ele leva para o corpo, traz do corpo. Ele tem os chakras, que nós já falamos, né? E, através dos chakras, as energias. Então, imagina o seguinte, como é que você constrói um corpo? E o corpo você constrói e reconstrói durante a sua vida várias vezes, né? As reconstruções epiteliais, as células, tudo vai se reconstruindo. E como é que você reconstrói? Aí você diz assim, um materialista vai dizer, com alimento. Com alimento, né? Você se alimenta, esse alimento é gerado lá dentro várias substâncias que vão fazer com que suas células, né, todo o seu corpo, tudo isso seja reconstruído. Você vai dando combustível para o seu corpo se reconstruir. Mas, para nós que somos espíritos, nós dissemos, ok, mas isso é a pequena parte da história. Tem uma parte muito mais importante. Qual é? As energias. Ora, existem energias no mundo. As energias que existem no mundo de diversas maneiras. A energia do sol, a energia da natureza, a energia das pessoas, a energia de tudo que existe em torno de nós são instrumentos para abastecer o nosso corpo. A gente não se dá muito conta disso, mas quem já estudou um pouco de Reiki, quem já estudou um pouco de filosofia oriental, sabe como funciona isso, o próprio passe do espírito. O passe, né, a água fluida, são energias que são levadas para dentro de nós. Como? Pelo nosso corpo físico, que passa pelos chakras, passa pelo perispírito. Então é uma troca. E essa energia vai até o espírito. E, de novo, é uma boa energia, isso alimenta, isso aduba o espírito. É uma energia ruim, ele refuta. E ela volta. Né? Então, essa é a função instrumental do perispírito. Função instrumental. Vamos mais um pouquinho. Então, ele é um veículo da manifestação do ser, quer dizer, é um agente de transmissão. Então, você pensa que o perispírito ele é um processo de evolução de milhões e milhões de anos. Então, o perispírito de um animal mais evoluído, de um animal super evoluído, e um perispírito de um ser humano. E nesse processo de milhões de anos, existem os processos de automatismos, os processos celulares. Imagina uma célula. Eu recomendo que vocês vejam, depois eu vou mandar para vocês um vídeo muito interessante, que hoje em dia a computação é uma coisa linda.
que eles mostram uma célula, tudo que acontece dentro de uma célula. É uma coisa absurda. Você fala assim, não é possível, não tem condição, como pode isso? São verdadeiras máquinas perfeitas, que fazem 1000 coisas dentro de uma coisa mínima, uma célula. É um absurdo o negócio. E isso são o que? Automatismos, que foram construídos em milhões e milhões e milhões de anos. E isso fica registrado no perispírito. Em que sentido? Que ele também tem esse automatismo. E quando você desencarna novamente no seu corpo, ele vem com esse automatismo para o seu corpo. Tem o DNA, está ali bonitinho. Ele traz, dentro do DNA, quais as condições que tem que ser desenvolvida para que esse ser cumpra determinados padrões de reencarnação, determinados padrões kármicos que precisa ter. Então, isso é importante entender. São os automatismos que são trazidos para as nossas vidas a cada encarnação. Imagina que cada vez que você desencarna, você perde tudo isso. Né? Esse automatismo. Não, o automatismo está lá. É como se fosse você tirasse uma roupa, mas aquela memória instintiva, aquela memória automática, né, autômata, ficou registrada no seu perispírito. E aí ele fala, graças a esse automatismo perispiritual, o homem não precisa programar-se ou pensar para respirar, dormir, excretar, fazer circular o sangue e um sem número de funções que lhe passam despercebidas. É inconsciente, né? É inconsciente. Ele também, como instrumento, né? E aí nós estamos falando de quê? Da função instrumental. Como instrumento, eu tinha dito, é um processo de instrumento de mediunidade. Todas as manifestações estão relacionadas ao perispírito. Então, quando você fala assim, olha, uma pessoa teve uma incorporação, que se usa a palavra incorporação, tudo bem, mas também usa psicofonia, né? Que é a mesma coisa. Mas quando você fala isso, o espírito então entrou no corpo, não tem esse negócio de entrar no corpo. Como assim entrou no corpo? Porque a sua alma está dentro do seu corpo? Como? Não é assim que as coisas são. Você tem um perispírito que ele irradia fora do seu corpo. E tem o perispírito do desencarnado, que não tem um corpo. O corpo é o próprio perispírito. Então, você vai ter um processo mediúnico através do contato dos perispíritos. Né? Então, existe um contato, uma justa posição de parcial, e ali as ideias de um e as ideias do outro vão passar de lá para cá. É como se você... já viram aqueles telefones que você põe um do lado do outro, bem pertinho, ele tramita a informação de um para o outro? Então, pensa numa coisa mais ou menos assim. Você pega o perispírito de um, encosta ali no outro, né? E ali, quando as pessoas falam assim, fulano está com encosto. Encosto, já viram falar isso? É encosto mesmo, o espírito encostou ali, o perispírito para o dono dele, ele fica ali, né? Passando direto informações de um para o outro. Esse é o processo da mediunidade, é perispírito para perispírito, tá? E ele é veículo do pensamento em que sentido? Ele pensa? Não, ele não pensa. Isso que tem que entender, o perispírito não pensa. Né? Quem pensa está muito do pensamento. Por que ele é veículo do pensamento? Porque através das emoções, do pensamento, você gera o quê? Uma irradiação, uma vibração. E ele é responsável por essa irradiação. Pensa, os centros de força estão ali transitando. Então, através do perispírito, essa radiação vai... Né, essas vibrações vão ser irradiadas ao ponto de você estar desencarnado e as pessoas reconhecem pelas cores, pela tonalidade, cores, tonalidades, a vibração e define em que nível você está. Ou seja, a vibração é a nossa assinatura no plano espiritual. Quem é você? Eles olham a sua vibração e falam, está aqui a assinatura desse espírito aqui. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique plasmado no nosso perispírito. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1. Então, olha só. Então, o pensamento nasce onde? Na mente. E ele percorre... O que percorre o pensamento? Não, a vibração do pensamento. Percorre todo o organismo, célula por célula. Todo o seu corpo é envolvido por aquela vibração. Fala pensamento e emoção também. As duas coisas, é envolvido por aquilo. E nesse envolvimento, né, plasma no seu perispírito.
Então, se você está encarnado ou desencarnado, no encarnado plasma no perispírito e plasma no seu corpo físico também. Aquele registro fica ali. E se é um pensamento recorrente, vocês vão lembrar que o André Luiz fala para a gente das formas pensamentos. O que são formas pensamentos? Pensamentos recorrentes. Pensa, 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 que forma um ser. Forma um ser, né? Um ser ficcional. E você, às vezes, vê alguém do lado de alguém, um ser, mas não existe, só existe a forma pensamento. Isso está nos livros de André Luiz também. Ok, essa é a função instrumental. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente seguir um pouco mais? Ok. Função organizadora. Função organizadora. A ação perispirítica é decisiva na formação do corpo. É por seu intermédio que a alma rege sua encarnação. Isso é importante entender, tá? E aí existe confusão aqui, como o perispírito é que organiza, que decide. Não, o perispírito não tem vontade, não tem vida. A vida é espírito, o perispírito é um corpo, tem que sempre entender isso. Só que é um corpo com automatismos, né? Coisas, acabamos de falar, aprendizados de milhões e milhões de anos são coisas automatizadas que estão ali, né, naquele corpo de milhões e milhões de anos de evolução. Então, ele participa em quê? Levar esses automatismos para onde? Para o corpo físico. E aí, o que acontece é o que a gente chama de MOB, modelo organizador biológico, né? É um molde. Lembra que eu falei do molde na semana passada? Então, pensa, o perispírito é um molde que determina as linhas morfológicas hereditárias do corpo físico, instinto e automatismo. Então, imagina o seguinte, você vai reencarnar, está lá o seu perispírito. Aí, alguém quer falar? Ô, Ruela, só uma dúvida sobre esse automatismo. Só um minuto. Quem está falando? Oswaldo. Uma dúvida sobre esse automatismo. Você está colocando o automatismo só como uma coisa, um automático biológico que mantém a gente nas funções fundamentais do corpo, né? Mas, há um tempo atrás, você falou sobre um outro automatismo que tinha a ver com o ego, o tal do ego sobrevivente, que você falou que também era uma herança da evolução, né? Que a gente, com essa necessidade de sobreviver, a gente incorporou ao ego um monte de coisas que não são legais, né? Mas aí, no caso, esse automatismo que você está falando é só o biológico ou tem a ver com o outro também? Só o biológico. Depois eu vou voltar lá na apresentação, você vai ver que é modelo organizador biológico, MOB. Tá? Biológico. Okay. Porque nós estamos falando de perispírito. Lembra que na aula passada eu expliquei? Perispírito e corpo mental são coisas separadas. As pessoas tendem a juntar, mas está errado. Tudo que é relacionado à mente, né? Tudo que é ego, self, tudo isso é mente. A mente é um campo mental. Pensa, vamos falar assim, não é isso, tá? Pensa 2 perispíritos. Você tem 2 perispíritos. Você tem o perispírito que cuida das funções biológicas do corpo e tem o mental, é um outro perispírito. Mas está tudo junto? Está tudo junto. Mas só que um tem funções totalmente diferentes. Enquanto um carrega o modelo biológico, é o perispírito, o campo mental carrega o quê? O inconsciente. Tudo que você viveu de experiências racionalmente. Por quê? Porque os animais têm perispírito em todos os níveis. E tem animal que não tem nenhum nível de inteligência. Bem lá atrás, ele também tem um perispírito que é só biológico. É só biológico. Tá? Agora, às vezes assusta falar assim, porque a gente está acostumado a falar de perispírito pensando num ser humano com razão, com inteligência, mas é separado. Isso está no André Luiz, isso está no Emmanuel. Então, você tem que pensar assim,
Quando eu falo de perispírito como modelo organizador, é biológico, tá? Mas se eu pegar o campo mental e colocar junto, o campo mental, ele não precisa interferir naquele processo ali, tá? Porque o perispírito já tem um automatismo, é como se fosse uma máquina que automaticamente vai gerar um corpo de acordo com padrões estabelecidos por quem? Por espíritos que programam isso. Aí, se o espírito for muito evoluído, ele próprio faz isso. Aí, o seu campo mental entra em ação e ele próprio pode fazer determinadas coisas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de nós. Nós, tá bom? A gente depende deles para projetar. O quê? Vamos voltar lá para ver. Espera aí. Então, vamos lá, ó. Modelo organizador... Espera aí. Ó. Modelo organizador biológico. Molde que determina as linhas morfológicas hereditárias do corpo físico, instinto e automatismo. Ó, instinto e automatismo, tá? Por que ele fala hereditário? Isso é interessante. Hereditário de quem? Dele próprio, mas hereditário também dos pais. Não é? Então, imagina que, por isso eu estava indo por esse caminho. Quando você vai reencarnar, então imagina que você vai reencarnar, ok. Ele vai reencarnar, ele precisa de um molde para que esse molde se adeque célula por célula ao corpo que vai ser formado. Lembra disso que nós já falamos? É célula por célula, tá? Para que ele possa impactar. Aí a espiritualidade está fazendo lá seu projeto de reencarnação, fala assim, bom, esse espírito aqui no molde dele, nós precisamos colocar esse processo kármico. Então ele vai ter que ter esses probleminhas aqui, isso é importante, não vou discutir aqui a questão, tá? Ó, então, para ele ter isso aqui, é interessante que lá no DNA dele, esse pontinho seja modificado. E esse aqui, esses pais aqui, já tem isso aqui, mais ou menos, que é fácil fazer. Eles vão lá e pum, coloca lá. Mas pode acontecer que os pais são saudáveis e o espírito precisa ter uma questão kármica. Então, vão lá também no processo do DNA dele e vai fazer uma modificação para que ele tenha aquele tipo de dificuldade. Então, essa é a questão hereditária que tem, que traz dos pais algumas coisas, traz. Ora, nós nascemos com muitas coisas que são herdadas dos pais, a aparência física, às vezes até uma doença, mas não vem de graça, vem porque é importante e é necessário. Então, vem também no DNA. Então, pessoas que têm questões como é que a gente fala? De açúcar, diabetes, né? Problema de alcoolismo, que afeta às vezes os filhos, tem situações muito graves, crianças novas, pessoas com AIDS, que tem filho, e o filho nasce com problema, isso foi de graça? Não. É hereditário, mas aquele espírito estava no molde dele. Então, o seu molde vai estar ali, ó, o molde dele está aqui, daqui ele precisa ter essas questões kármicas, mas dessas questões kármicas, muitas já vão vindo dos pais, puxa para cá. Ele precisa passar por isso. Ah, mas tem umas aqui que ele precisa e não tem, os pais não têm. Ok, mas não tem problema, nós vamos colocar aqui. Então, o molde é feito, vai reencarnar. Ok, vai reencarnar, o processo de concepção, vai ligando pontinho por pontinho, pontinho por pontinho, e aí o molde se estabelece no corpo físico. Vamos lá? Aqui, essa é uma figura, né, gente? Aqui é uma fábrica, é uma fábrica vamos falar assim, de processo de reencarnação, né? Onde, com certeza, uma quantidade imensa de pessoas, de espíritos desencarnados com capacidade técnica e, sei lá, cientistas, trabalham no processo, assim como nós temos no Brasil, no mundo, aqueles cientistas que trabalham no processo de estudar DNA, estudar gene, né? O processo genético, num plano espiritual, isso é muito mais elevado. Por quê? Porque eles têm que acertar na hora que fazem um molde, adequar aquele molde ao que precisa ser feito. Tá? Então, isso é importante entender. Ok. Esse é o modelo, a função organizadora. Alguma dúvida a mais aqui, antes da gente passar para a última? Então, vamos lá. Função sustentadora. Função sustentadora. Sustenta o veículo físico desde sua formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, o perispírito sustenta por quê? Porque a gente já falou,
não é só um processo físico, é um processo de energias. Todo processo de energia, né, é necessário que esteja relacionado físico, perispírito e espírito, e vice-versa, para lá e para cá. E, além disso, o corpo perispiritual tem as funções, tem os órgãos necessários para sustentar o corpo físico. Às vezes a gente tem a ideia, não, você se alimenta bem, e você faz uma boa ginástica, tudo isso é importante, claro que é, mas é muito mais complexo do que a gente imagina. Kardec fala, no Livro dos Espíritos, que o dia que os homens entenderem o perispírito, e aí ele está falando do perispírito e as energias envolvidas, as coisas vão evoluir imensamente na saúde, na medicina, na ciência. Tal é a complexidade que existe de um corpo que trabalha coordenando, trabalha uníssono com o corpo físico. E a gente está só vislumbrando isso, né? Então, essa é a função sustentadora. Ele sustenta o complexo processo de renovação celular. Nós falamos da renovação celular, né? O milagre da multiplicação dos neurônios. Ele cita até aqui um trabalho da super interessante que eu não trouxe, mas depois é só pesquisar. Ora, todo mundo sabe que as nossas células são renovadas, né? Assim como as células epiteliais, as células são renovadas. E para que ela seja renovada de forma correta, entra o automatismo de um corpo que existe há milhões de anos, diferente do nosso que existe há, como é que nós vamos dizer, há 50, 60, 40 anos, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico existe há pouco tempo, mas o corpo que cria os automatismos e coordena isso, existe há milhões de anos, né? E vem ali assim, trabalhando, aprendendo e guardando, né? Então isso é importante entender. Sustenta o sistema imunológico. Então, a deficiência imunológica está estritamente vinculada a fatores que dizem respeito ao equilíbrio emocional. Todo mundo sabe disso, né? Uma pessoa com deficiência imunológica tá com um problema grave e vice-versa na questão emocional. O equilíbrio emocional afeta o sistema imunológico e isso acontece o inverso também. O comprometimento psíquico pode repercutir na ação sustentadora do psicossoma, do perispírito, provocando enfraquecimento das defesas orgânicas. Então, o que ele está falando? Problemas de desequilíbrio traz problemas físicos. Afeta o perispírito, afeta o corpo físico e afeta o campo mental. Isso que é interessante entender, né? Que já está em desequilíbrio. Então, vira um círculo como é que eu vou dizer assim? Quando você tem uma energia boa, você faz a oração, você faz a prece, tudo funciona. A mente, o corpo físico, o corpo perispiritual. E o inverso também é verdadeiro, o desequilíbrio desequilibra tudo, né? Recomposta a harmonia mental, as forças perispiríticas de sustentação voltam a operar, reativando a imunologia. Olha que coisa incrível, gente. Tá vendo? Volta a operar, reativando a imunologia. Ok. Eu vou precisar, depois de 5 minutos, só para finalizar aqui, mas eu queria dar uma paradinha aqui. Gente, alguma dúvida, alguma questãozinha que vocês queiram colocar? Não ficou claro? Quer dizer, nós estamos falando de perispírito de uma forma superficial, porque não é o assunto de aprofundamento aqui, tá? Talvez num trabalho de estudo mediúnico, sim, aí precisa aprofundar mais. Pode falar, Angélica. É a Angélica. Ruela, eu só queria comentar, né, a respeito dessa questão do perispírito, né, que eu tô, no momento eu tô lendo Memórias de um Suicida, como é forte essa relação, né, da questão do ato do suicídio, transformar o perispírito e trazer o espírito numa nova encarnação, né, com aquela marca, né, muitas vezes vem mutilado, com desarranjos orgânicos, muitas vezes que não tem relação hereditária, né, por conta do ato do suicídio.
o livro é muito forte, né? O livro todo relata e vai exemplificando, né, que dependendo do tipo de suicídio também, o perispírito vai moldar para uma nova encarnação para resgate. Geralmente é sempre tudo muito doloroso, né? É interessante, eu lembrei, Angélica, aí uma situação que eu li há um tempo atrás, não vou lembrar o livro, é muitos anos que eu li isso, que do Ivone mesmo eu li, eu tinha acho que 20 anos de idade, mas a gente lembra alguma coisa. Mas esse que eu li falava o seguinte, que o espírito ele vivia numa cama, deformado, tinha o corpo todo deformado, não podia andar, vivia dependente. E aí foram feitas umas análises, falou, olha, esse espírito aí é um espírito que foi um líder nas trevas, um grande líder. Mas como assim que ele veio dessa situação? Porque é a maneira dele passar uma encarnação só relaxando. Olha que situação. E nessa forma que ele está, ele não é encontrado. Porque aqueles que querem encontrá-lo nunca imaginam que ele vai estar encarnado numa situação dessa, porque ele era um líder. Então é uma forma de escondê-lo, para que eles não o achem. Olha as coisas como são complicadas. A gente não conhece nada mesmo. A gente não tem ideia da complexidade da coisa, né? E falando também aí sobre essa questão de perispírito, de modificação, estou lembrando que eu assisti também uma palestra daquele Frutuoso, médico, né? Faz um trabalho interessantíssimo no Rio de Janeiro, né? E ele falando que, caso real, que apareceu uma senhora com uma menina, uma mocinha, lá foi nos trabalhos deles, que a moça tinha um problema de degeneração, assim, que era uma doença assim, raríssima, que uma em 1 milhão de pessoas que acontecia o caso, e analisando o caso dessa moça, ela tinha várias partes do corpo quebradas, que assim, com má formação, e na análise, né, aí depois foram informados para eles no centro que aquela moça, que em outra encarnação tinha sido uma algoz de torturas na Idade Média, aí mostra, inclusive, então ele mostra os instrumentos de tortura que tinha, uns que tiravam os braços, quebrava as pernas, tudo, e exatamente coincidia com aonde a pessoa tinha os ossos todos deformados. Então, quer dizer, aquela em outra época, que foi o algoz que promoveu tantas torturas, então veio com a dificuldade no próprio corpo físico, né? Então, não deixa de ser, né, uma moldagem aí desse corpo espiritual, né? Que de uma forma de resgate, nada como sofrer no próprio corpo, né? Que a gente que o médico falava, né, que pela situação dessa moça era impossível, assim, olhando pelo lado científico da medicina, ela sobreviver tanto tempo. Então, era uma prova para a mãe, não se tornando de pai. E para ela, que estava sofrendo toda aquela dor, que ela tinha dores assim, intensas, né? E para a mãe também, que vivia ali amorosamente, anos após anos, cuidando já de uma moça, e com os cuidados, né, gente? Então, a gente percebe na vida, não é injustiça, Deus não é de uns dar o corpo perfeito para outro, um espírito, né, que pensa, já nasceu com essas deformidades, né? E que pai justo que seria esse Deus, se nós não nos apoiarmos nas leis da encarnação, né? Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Que eu tenho uma coisa rápida para passar para vocês só. Ok. A gente finaliza aqui o nosso assunto de perispírito. A gente, na semana que vem, vai começar um assunto novo. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que eu preciso de vocês, tá? Ok, o que é que nós vamos fazer a partir da semana que vem? E eu vou passar para vocês amanhã os vídeos, tá? Nós vamos estudar sobre saúde e doença. E ele é dividido em 4 vídeos. E eu preciso explicar para vocês um pouquinho
um pouquinho só do contexto dos vídeos, para quando vocês forem assistir, vocês ficarem mais fácil de compreender. Então, o vídeo 1, ele fala um pouquinho sobre um histórico e as armadilhas do pêndulo. Você fala, mas que pêndulo? Aí vocês vão entender no vídeo, o pêndulo, né? Fala um pouco da mercantilização da saúde, fala de Hermes Trismegisto e a lei do ritmo, do pêndulo. Hermes Trismegisto, algumas pessoas já ouviram falar, do Egito, né? A gente fala, o berço do mundo é a Grécia, né? Não. Diz que é no Egito, e outros já falam que nem no Egito que é um lugar antes disso, mas tudo bem. Hermes Trismegisto, e também do Egito Imhotep, alguns falam a Imhotep, né? E é considerado o deus da medicina do Egito, lá do passado. Vamos falar um pouquinho ali do Hipócrates de Cos, né, que é o pai da medicina. E vamos falar do ritmo e do pêndulo. E vamos falar um pouquinho da questão cartesiana, do mecanicismo. Então, esse primeiro vídeo vai contar um pouquinho de história para vocês, mas é importante por quê? Porque todo esse processo de saúde e doença, a gente começa dizendo assim, olha, nosso processo de tratar das doenças, ele é um processo que trata de órgãos, ele não é holístico, ele seguiu por um caminho, e esse caminho foi ditado por onde? Foi ditado há mais ou menos 200 anos atrás, quando o mundo se desligou do domínio da igreja e criou o processo, né, mecanicista, lá com Newton, depois com o próprio Descartes e outros mais. E ali entrou também o processo de tratar as doenças. E quando a gente olha para o Hermes Trismegisto, quando a gente olha para o Imhotep, o próprio Hipócrates, a gente vai ver que não era bem assim, que era diferente, com os recursos que eles tinham, né? Olhava de uma forma mais holística. Então, é um histórico, esse primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós vamos falar sobre os 3 tesouros e os 3 construtores, e um mapa do desequilíbrio e equilíbrio da saúde. O que são os 3 tesouros e o que são os 3 construtores? Tá? Isso da saúde. Tá? Os 3 tesouros da saúde, quem é que constrói essa saúde? Então, vocês vão ver isso no vídeo 2. No vídeo 3, nós vamos falar definitivamente, aí começa a entrar na questão. Nós vamos falar qual é a maior doença do mundo. Tá? Nós vamos explicar qual é a maior doença do mundo. O que é um zumbi? E vamos traçar um movimento histórico impactante na saúde. Nós vamos explicar o que é o pêndulo no movimento histórico. Vamos situar a Idade Média, o século XVI, e aí vai. Mostrando como é que o mundo se comportou com relação a essa questão de tratar a saúde, e o pêndulo, quando ele foi puxado muito para um lado, a tendência dele é ir para o outro lado com uma força igual. Vocês vão entender isso aqui. Tá? Então, vai ter um histórico impactante na saúde. E o último vídeo, já que eu falei da maior doença do mundo, é sobre a cura. Né? Existe uma cura para isso? E a gente vai dizer assim, tem. E aí a gente vai falar do pêndulo e a dança da vida. Como que a vida busca a saúde? Como que a vida te informa? Ela busca, ela te conduz para a saúde. E tem uma prescrição. Agora o Fred vai gostar disso, uma receita. Tem uma prescrição para a cura de todas as doenças. Tá? Então, esses são os vídeos que vocês precisam ver, começar a ver nessa semana, se V1, V2, V3, quantas vezes quiser, quantos vídeos, mas é importante ver, para a gente conversar de uma forma mais fácil aqui a partir da semana que vem. Ok? Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos fazer um esforcinho aí. Eu vou passar amanhã para vocês o link, né, dos 4 vídeos. Vamos ver com calma, vamos refletir um pouquinho e vamos falar desse assunto que é tão importante para nós, que é a questão da nossa vida espiritual, da saúde do nosso perispírito, das nossas energias, da saúde psíquica e da saúde do nosso corpo físico. Esse é o propósito, tá bom? A gente tem aqui no nosso grupo, tem médicos, tem dentista, e a gente conta com o apoio deles no que a gente for discutindo aqui, com certeza, tá? Gente, muito obrigado.
As fotos e a prece. Vamos fazer a prece e a foto. Semana que vem tem alguém? Os 10 minutos? Não. Estamos Na semana que vem aguardando não tem ninguém. Se alguém quiser que se candidate. Nós estamos aguardando o candidato, Sim. Oswaldo. Não. A gente está aguardando. De novo, eu falei, eu não vou pressionar mais Não nada. estou pressionando, eu só comentei. Está impressionando, né? Eu só comentei, Oswaldo, nós estamos aguardando o candidato. Só foi um comentário, né, Oswaldo? Gente, é assim. Né, Cíntia? Fiquem à vontade, tá? Se a pessoa não se sentir à vontade, não é obrigado, eu já disse. Eu parei de ficar... Antes eu pressionava mais, agora eu não pressiono. Então, assim, não tem ninguém, eu vou fazer. Eu não gosto de ficar fazendo, mas eu vou fazer, tá? Não vou deixar sem, ok? Vamos fazer nossa prece, então? Alguém aí? Faço. Opa! Tá vendo? Essa é bonita? Ganhou, Não é, eu sabia. Ninguém queria abrir essa palavra, entendeu? Estou fechando o meu microfone. Então, tá bom. Vamos acalmar o nosso coração, agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade desse estudo, dos esclarecimentos, agradecendo pelos expositores desta noite, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos, aprendendo, e agradecendo pelo dia, por mais um dia de vida, por mais um dia com saúde, agradecendo os nossos mentores individuais que estão conosco o tempo todo, nos ajudando, nos orientando, e gratidão por esse estudo, gratidão pela oportunidade, e pedindo que nossa noite seja uma noite tranquila, agradável em nossas casas, pedindo para que a espiritualidade abençoe o nosso lar, o lar de cada um de nós, deixando mais tranquilo o ambiente, o coração de todos os nossos entes queridos que se encontram em nosso lar, e agradecendo mais uma vez a Jesus, o nosso Mestre, a nossa Mãe Maria, que sempre está com a gente, o tempo todo nos ajudando e nos acolhendo no momento mais difícil de nossas vidas. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Hora da fotinha. Agora sim, agora que vai ser legal. Vamos ver aqui. Eu sei que sempre tem umas pessoas que eles ficam tão paradinhos para a foto que a gente não vê eles nem mexerem. Mas tudo bem. Sandra, é isso aí. Gente, vamos tirar foto. Eu sei que tem gente aí que é bonito, é bonita, e não está... agora está melhorando. Alguém já apareceu aí, né, Cíntia? Então, vamos lá. Ó, sorrisão. Mais uma para garantir, que eu não dei sorriso, né? Preciso sorrir, né? Espera aí. Atenção. Pronto. Beijo no coração. Gente. Boa noite, pessoal. Boa semana para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa semana para todos. Tchau. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Ruel, aproveitando que você está aí ainda, como que funciona os 10 minutos? Já tem tema ou eu escolho o tema? Tem tema, mas você pode escolher o tema. Mas aí você me manda o tema? Não, você pode escolher se quiser, mas eu te mando também, se você quiser. Me manda, por favor. Eu vou te mandar a tabela. Se você achar o tema legal, você faz. Se você quiser pôr outro, pode pôr. Daí eu escolho aleatoriamente. Tá bom? Daí eu faço uma leitura, uma reflexão. Não, você pode trazer um trecho do Evangelho e comentar. Uma frase tranquilo. Que seja, pode. Tá. Tranquilo, tá bom? Pode me colocar semana que vem, então. Maravilha. É isso aí. Obrigada, Fique com querido. Deus. Tchau. Boa noite. Boa noite.